Olá, tudo bem? A gente ficou combinadas, né, de eu explicar um pouquinho para vocês o meu novo empreendimento, explicar um pouquinho sobre a nova empresa. Quem ouviu os áudios, né, viu toda a minha história da Mary Kay, todo o período em que eu fui consultora e diretora, né, em dezembro de 2014, né, o ano passado. Eu recebi uma carta da empresa avisando que eu não tinha mais a minha equipe Mary Kay, porque eu tive baixa produção, ou seja, a gente fez menos do que 10 mil pontos na equipe, né? Nós todos. Então, o que eu resolvi fazer após entrar nessa empresa Renaudet, que como você já sabe, né? Já anunciei inclusive no Facebook, contar um pouquinho das diferenças e depois mostrar para vocês o plano, né? Como é trabalhar na Renaudet, quais são os ganhos, né? Desde os ganhos com a venda direta até os ganhos com a carreira, né? Então vamos começar um pouquinho com as diferenças, né, que nós temos da empresa Renaudet e da empresa Mary Kay. Primeiro, pedidos. Na Mary Kay, o investimento, por exemplo, digamos que eu quero entrar na Mary Kay, eu fiz meu cadastro, né? E o meu primeiro pedido é de R$ 500, tá? Com R$ 500, todo mundo sabe que a gente alcança um desconto de 25%. Né? Porque se eu tenho R$ 500, eu não consigo chegar naquele desconto de 40%. Ou seja, eu paguei R$ 500, o total que eu vou receber em produtos, R$ 666. O meu lucro será a diferença, né, do que eu investi e do que eu recebi em produtos, que eu vou vender, né, no preço de catálogo. Então, 666 menos R$ 500, eu tenho um lucro de R$ 166. Os custos. Transporte, alimentação, celular, entre 5% e 10% do investimento. A gente tem que calcular isso, tá? Independente da Mary Kay ou da Renaudet, sempre vai ter gasto com transporte, gasto com alimentação e gasto com celular, que seriam os contatos que a gente tem que agendar, né? As clientes que a gente precisa ligar, enfim. Então, a gente conta entre 5% e 10% do investimento. Ou seja, se eu investir R$ 500, 5 ou 10%, eu tenho que retirar desse meu lucro depois. Então, no lucro total, tirando os custos, né? Eu tenho de 166 menos R$ 50, R$ 116, tá? Então, vocês estão vendo que o que eu via na Mary Kay era justamente esse problema. Porque as pessoas não têm hoje uma condição financeira para conseguir investir R$ 1.500, R$ 2.000 iniciais, né? E para que ela pudesse obter esse desconto de 40%. Então, as pessoas às vezes têm um cartão de crédito de R$ 500, elas têm um dinheiro que elas podem adiantar, né? R$ 500 para poder investir e rapidamente já vender e recuperar os produtos. Enfim, na Mary Kay eu conseguiria um retorno de apenas R$ 116, tá? Na Renaudet, qual que é a diferença? Se eu tiver R$ 500 na minha mão ou tiver um cartão de crédito com limite de R$ 500, eu vou receber R$ 1.000 em produtos, tá? Ou seja, eu investi 500, recebo o dobro em produtos, sendo que eu posso escolher todos eles, né? Eu terei um lucro de R$ 500, ou seja, eu ganhei 100% em cima. Paguei 500, vou ganhar mais 500, ou seja, 100%. Custos: transporte, alimentação, celular, entre 5% e 10%, a mesma coisa. Então, digamos que eu tire R$ 50 desse meu investimento, ou seja, do meu lucro total, eu tiro 500 menos R$ 50, R$ 450. Vocês estão vendo a diferença? De um lucro de 166 para 450, não é muito mais palpável, mais viável, né? Como eu falei para vocês, em 3 horas que eu trabalhei, digamos, realmente focada, né? Fui oferecer para meus clientes, né? Minhas antigas clientes da Mary Kay, eu consegui um lucro, uma média aí de R$ 180 por hora, tá? Se eu tivesse pagado esse valor na Mary Kay, com certeza não teria recebido nem R$ 100, talvez uns R$ 70, R$ 80 de lucro por hora. Então tá mais do que o dobro, né? Equipe. Essa é uma outra diferença, tá? Na Mary Kay, quando eu cadastro 3 pessoas, tá? Talvez algumas de vocês já tenham colocado 3 pessoas na Mary Kay. O que ganha? Quem lembra lá da escadinha, né? Primeiro bônus não, primeiro degrau
Primeiro não, desculpa. Tem o sênior, né? Tem iniciador estrela. Segundo degrau é quando a gente tem 3 pessoas na equipe, que é o momento que a gente começa a ganhar alguma bonificação na Mary Kay. Então, a gente ganha um bônus quando a gente coloca 3 pessoas. Na Rinode, se eu tenho 3 pessoas na minha equipe, eu ganho 4 bônus diferentes, tá? Depois vocês vão entender quais são esses bônus. Na Mary Kay, equipe indireta gera bonificação apenas para quem for diretora. Ou seja, digamos que eu estou entrando na Mary Kay agora, eu coloquei a Ana. Daí, a Ana colocou a Maria. A Maria é minha indireta. Então, eu não vou ganhar da produção da Maria. Eu apenas vou ganhar da produção da Ana. Entenderam? Então, apenas quando eu me tornar uma diretora é que eu vou ganhar da produção da Maria. Entenderam? Na Rinode é diferente. A equipe indireta gera os mesmos 4 bônus iniciais desde o primeiro degrau, que é o consultor master. Depois vocês vão entender. Não precisa ser diretora, né? Ou platina, que é o que a gente chama no caso da Rinode, tá? Então, eu não preciso ser diretora para ganhar sobre a produção de uma equipe indireta, tá? Quem não entender pode me perguntar depois. Outra diferença. Na Mary Kay, para ser diretora, eu preciso formar uma equipe com 30 consultoras, sendo 10 diretas. Eu preciso alcançar 30 mil pontos com a minha equipe, sendo que um ponto equivale a aproximadamente R$ 1,60. E meu ganho inicial é uma média de R$ 1.500 a R$ 3.000, tá? Esse aqui é Mary Kay. Com a Rinode. Para ser platina, que equivale a um grau de diretora, eu preciso ter 2 consultores ativos. Então, vamos comparar com a Mary Kay. 30 consultores ativos na Mary Kay, 2 consultores ativos na Rinode. Preciso de 40 mil pontos na Rinode e 30 mil pontos na Mary Kay, ou seja, 40 mil pontos, só que o meu ponto equivale a 1,25, ou seja, o meu ponto está valendo mais, né? Quer dizer, eu tenho mais pontos por reais, ou seja, eu vou fazer a mesma produção como se fosse para me tornar uma diretora, e meu ganho inicial é de no mínimo R$ 5.000. Vocês estão entendendo? Na Mary Kay, com relação ao carro, o requisito: preciso fechar 300 mil pontos com a equipe em 6 meses, né? E dá um total de R$ 480 mil. Com a equipe também, produção da equipe. É seu, o carro é seu caso você alcance os 300 mil pontos, porém, ao conquistar o seu carro, você deverá manter sempre 45 mil pontos mensais com a equipe. Caso contrário, você terá descontado de 10% a 100% do seu bônus. Eu não sei se eu já tinha explicado isso alguma vez para vocês, vocês podem ler com mais detalhes no caderno da carreira da Mary Kay, tá? Quem tiver um pouco mais de dúvida. Então, por exemplo, né? Ou seja, uma diretora que caiu com a produção de 45 mil pontos, que ela está fazendo com a equipe dela, para 24 mil pontos, ela tem que pagar 100% do valor da parcela do carro. Ou seja, digamos que a parcela seja de R$2.000, tá? Então, ela pegou o troféu dos sonhos, ela ganha R$2.000. Ela não tem o carro rosa, mas ela ganhou o dinheiro e ela pode fazer o que ela quiser com esse dinheiro. Então, ela ganha R$2.000 por mês. Se ela está numa produção de 45 mil pontos e ela cair para 24 mil pontos, ela tem que pagar 100% do valor da parcela. Ou seja, esses R$2.000 ela não vai mais ganhar. Entenderam? Então, está cortada a bonificação, esse dinheiro do carro, caso ela caia para 24 mil pontos. O que mais que eu tinha que explicar para vocês com relação a isso? Ah, tá. Com relação ao carro rosa, que é o Cruze atualmente, né? Caso ela ganhe o Cruze e ela não consiga manter, digamos, de 45 mil, ela vai para 24 mil pontos. O que acontece? A Mary Kay vai descontar o valor como se fosse o valor da mensalidade. Então, vai tirar do bônus dela, né? Então, ela já está com o carro, né? Então, do bônus dela, digamos que ela receba aí, sei lá, R$4.000, por exemplo, vai tirar R$2.000 dela todo mês, até ela voltar para essa produção de 45 mil pontos. Tá? A diretora assegura o seu carro após os 3 anos, caso nos últimos 3 meses antes da requalificação ela mantenha 120 mil pontos com sua equipe. Então, caso ela nos últimos 3 meses não feche esses 40 mil pontos, ou seja, 120 mil pontos, ela não tem direito a ter o carro rosa no próximo ano que vai vir. Ou seja, passou esses 3 anos, ela não vai ter mais direito do carro. Ou seja, ela vai ter que devolver esse carro. Entenderam?
Caso ela tenha o troféu dos sonhos, que é o dinheiro, ela não terá mais direito às parcelas do carro. Então, ela não receberá mais 80 mil reais parcelados, né? Então, acabou esse direito, ela não tem mais direito. Entendeu? A diretora perde o direito do uso do carro, troféu cor-de-rosa, caso deixe de ser diretora, ou perde o direito do valor mensal do troféu dos sonhos, caso deixe de ser diretora. Tá? Então, perdendo o cargo, não tem mais o carro, não tem mais direito ao carro. Na Rinode, a meta para alcançar é maior, porém o carro é seu. O requisito, precisa fechar 500 mil pontos, aproximadamente 625 mil reais com a equipe. Com o carro vem uma viagem para Disney, ou seja, ganha o carro e ganha juntamente uma viagem para Disney. O carro é uma Renault Fluence ou um Honda Civic 0 km. Para manter o carro, basta ficar ativo na empresa durante 2 anos. Pode perder a posição de triplo diamante, que é a posição que precisa alcançar para ter o carro, né? Então, eu posso perder. Digamos que eu cheguei a triplo diamante, eu ganhei meu carro, e depois eu acabo não continuando, né, com essa produção de triplo diamante. Então, eu não vou perder o carro é meu. O único requisito é que durante 2 anos eu me mantenha ativa na empresa. Só. Entenderam? Então, vamos aqui para uma apresentação bem rapidinha de como é que funciona a Rinode, para vocês entenderem por que eu hoje vejo que eu perdi tempo na Mary Kay. Hoje eu vejo que eu estava muito enganada com algumas coisas que eu pensava sobre a empresa. A gente tem aquela ilusão de que estar na Mary Kay é a melhor coisa do mundo. A gente tem a ilusão de que é a empresa dos sonhos, que não existe outro trabalho melhor, né? E a gente precisa abrir a nossa cabeça, precisa ver que tem outras empresas se destacando, né? A Rinode é uma empresa de muito sucesso que nos últimos anos tem crescido em torno de 200% por ano. Então ela está se duplicando várias vezes, né? Então isso é muito importante, é um currículo sensacional nesse sentido, né? Então é importante que a gente preste bem atenção. Deixa eu voltar aqui para vocês verem desde o início. Então, nós temos 10 formas de ganhos na Rinode. Nós temos o ganho com a venda direta, nós temos o bônus de internet, o bônus Top Start, o bônus linear, bônus de atividade, bônus de equipe, bônus de liderança, bônus de participação, bônus carro e prêmios. Tá? Primeiro, vendas diretas. É aquilo que eu tinha explicado para vocês no áudio. Todo produto que eu comprar, eu vou pagar metade do preço. Ou seja, eu tenho 50% de desconto. E eu vou vender pelo valor normal dele, que é o dobro no caso, né? Um perfume vai custar 100 reais para o cliente, mas para mim custa 50 reais. Ou seja, eu vou ganhar 100% de lucro, tá? No bônus de internet, eu tenho uma loja dentro do site da Rinode, que eu tenho um cadastro, né? E as minhas clientes podem comprar através da minha loja na Rinode. Ou seja, digamos que eu tenho uma cliente que ela mora em São Paulo. E eu não quero ficar enviando o produto por correio para ela, né? O que vai acontecer? A Rinode, assim que ela fizer o pedido, é como se fosse uma compra pela internet normal. Ela fez o pedido, ela paga um fretezinho. A Rinode entrega na casa dela o produto. Ou seja, eu não tenho nenhum custo, né? Fico na minha comodidade e a pessoa que mora longe de mim pode comprar à vontade todos os produtos. Isso é um grande diferencial. Depois eu vou explicar quem é que tem direito a esse bônus da internet, tá? Mas a maioria das pessoas tem. O bônus Top Start. Esse é um bônus mais chatinho de entender. Eu vou tentar explicar bem resumidamente. Depois a gente vai... As pessoas que forem entrando agora na nossa equipe, eu vou fazendo um treinamento um pouquinho mais detalhado para tentar explicar isso. Também deixando claro que o fato de eu estar há 2 semanas na Rinode, eu estou aprendendo muita coisa ainda, né? Então tem muita coisa que eu não sei, mas eu tenho uma equipe fantástica que cuida de mim e está me ajudando. Então eu pergunto o tempo todo os detalhes, né? Fico tirando dúvidas e isso é muito importante, né? Bônus Top Start, o que é esse bônus? É a partir do momento que tu começa a colocar pessoas na tua equipe. Quando tu coloca pessoas, elas fazem um cadastro. Então, a gente tem 3 tipos de cadastro. Um cadastro que tem 50 pontos, um cadastro que tem 440 pontos e um cadastro que tem 1000 pontos.
O que vai acontecer? Eu vou colocando essas pessoas. Nesse bônus aqui, é como se eu tivesse duas pernas, né? A perna do lado direito e a perna do lado esquerdo, né? É só nesse bônus que a gente tem essas pernas, tá? Então, eu coloquei a Maria de um lado e coloquei o João do outro, né? Eu cadastro ali a minha perna direita e minha perna esquerda, né? Daí, a Maria colocou essas duas pessoas, daí esse rapaz colocou mais dois rapazes, a mulher colocou mais duas pessoas, assim por diante. A Maria fez uma equipe muito grande. E o João, ele começou a fazer, só que ele tá um pouquinho mais devagar e a equipe dele não tá tão grande, mas tá crescendo. O que vai acontecer? No bônus Top Start, eu vou ganhar entre 10% a 20% sempre da minha menor equipe, ou seja, do valor dos cadastros dessas pessoas. Então, digamos que nessa equipe aqui eu tenha formado 1.000. Então, formou 5.000 pontos aqui de cadastros, né? As pessoas entraram com 1.000 pontos cada uma. De 5.000, eu vou ganhar inicialmente 10% dessa equipe. Entenderam? Então, vai ser colocado na minha conta corrente esse valor, tá? Esse é um tipo de bônus. Vamos para a próxima. Esse aqui eu vou explicar para vocês mais tarde. Tá? Esse é um outro tipo de bônus. Bônus linear. O que seria? Toda pessoa que entra na minha equipe ganha, eu ganho 10 reais. Ou seja, eu coloquei a Ana colocou a Maria colocou o João colocou o Arthur colocou o Alfredo e assim por diante. Todas essas 5, 6 pessoas que entraram, eu ganho 1, 2, 3, 4, 5 vezes 6 vezes 10, eu ganho 60 reais. Entenderam? Então, todo mundo que está entrando, até aqui, desculpa, eu falei 6, né? Até a quinta geração, tá? 1, 2, 3, 4, 5 vezes 10, 50. Então, todo mundo que está entrando, eu vou ganhando esses 10 reais, tá? Então, uma simulação, né? No nível 1, digamos que entraram 5 pessoas, né? Nível 2, entraram 25. Nível 3, 125. E assim por diante. Então, a simulação, ó, eu ganho 50 reais no nível 1, ganho 250 reais no nível 2, 1.250 no nível 3, entendeu? Então, digamos ali que eu tô num nível bem grande, assim, né? Eu tô com 3.905 pessoas. Vezes 10 reais, né? Por esses cadastros que as pessoas estão fazendo, eu ganho 39 mil. Entenderam? Claro que isso é um nível bem alto, né? Mas depois a gente pode fazer uma simulação que seja mais referente à nossa realidade. Bônus de atividade. O que é bônus de atividade? Lembra quando a gente comentava na Mary Kay que a gente tinha que se ativar porque a gente estava inativa? Né? Por quê? Porque passava os 3 meses, né? Então a gente ficava inativa. Na Rinode, a gente tem que se tornar ativa todos os meses, só que o pedido mínimo é de 200 reais. Né? Então é muito mais fácil. Eu não tenho que fazer, por exemplo, um pedido de 1.000 reais ou 1.000 pontos, por exemplo, na Mary Kay, todo mês para me manter ativa, né? Na Rinode, para me manter ativa, basta que eu faça 160 pontos mensais. Ou seja, eu tenho que comprar, sei lá, 4 perfumes e vou pagar 200 reais, entenderam? Então, com certeza vocês vão conseguir vender 4 perfumes por mês. Não é obrigatório. Vai ter meses que vocês talvez estejam passando por algum problema. Vai ter meses que vocês queiram dar um tempo, talvez focar em alguma outra coisa. Enfim, ou não vendeu tanto, tá com um pouquinho mais de estoque. Daí não precisa se ativar, tá? Mas para estar ativo, é preciso realizar um pedido mensal. Cada pessoa que está se ativando e realizando esse pedido mensal, eu vou estar ganhando 8 reais. No caso de vocês terem a equipe de vocês também, vão estar ganhando 8 reais por cada pessoa que está se ativando todo mês. Entenderam? Não é cadastro, é ativação mensal. Tá? E aqui no caso até o 5º nível dos consultores ativos e aqui do 6º ao 9 a gente ganha 4 reais. Esse aqui a gente passa. Aqui tem um outro bônus, que é o bônus de equipe. Aqui já está mais parecido com aquele degrauzinho lá que a gente tinha visto da Mary Kay, né? Quando eu entro na empresa e eu coloco algumas pessoas na minha equipe, se eu fechar 2.000 pontos na minha equipe, eu vou me tornar o primeiro degrau aqui da carreira. Vou me tornar Master. Então, eu tenho direito a esse broche, né? E eu já vou ganhar uma bonificação. Aqui vocês não vão estar vendo, mas eu tenho, por exemplo, deixa eu só visualizar aqui, só um minutinho.
eu vou ganhar 3% das minhas compras pessoais e eu vou ganhar 3% dos consultores que estiverem abaixo de mim. Se eu colocar essas pessoas e me tornar Master, né? Ou seja, 2.000 pontos. E que é muito fácil, tá, gente? Com 2 ou 3 pessoas a gente já bate Master, tá? Porque isso aqui conta também com a nossa produção, conta com a nossa pontuação, tá? Bronze. Eu fechando 4.000 pontos e tiver uma linha Master, ou seja, eu tenho 4.000 pontos e eu formei uma pessoa Master, né? Ou seja, se eu coloquei a Ana e a Ana colocou algumas pessoas e fez 2.000 pontos. Se ela fez 2.000 pontos com a equipe dela e eu fechar no total com a equipe dela 4.000 pontos, eu vou bater bronze, tá? E assim por diante. Prata, eu preciso alcançar 6.000 pontos e ter 2 linhas Master. Ouro, eu tenho que fechar 20.000 pontos e ter 3 linhas Master. Platina, que é mais ou menos o grau de diretora na Mary Kay, é mais ou menos aqui, platina. 40.000 pontos e tenho que fechar 4 linhas Master, tá? Olha só quanto que eu ganho. 15% das minhas compras pessoais, ou seja, se eu fiz um pedido de R$100, digamos, eu ganho R$15, tá? Ou seja, R$15 de desconto, porque eles vão devolver esse dinheiro para mim, né? Se eu fiz um pedido de R$1.000, eles vão dar para mim de bonificação R$150, ou seja, vão devolver esses 150 para mim. Eu ganho, se eu tiver consultores, 15%, tá? Do consultor, do pedido do consultor, ou toda a pontuação que ele fizer, né? E aqui tem os outros que são caso eu tenha outras pessoas com outros níveis na equipe. E diamante, que é o meu foco em 6 meses me tornar diamante, é fechar uma equipe com 60.000 pontos, com 5 linhas Master, ou seja, 5 pessoas que tenham essa equipezinha pequenininha aqui, né? Então, se eu conseguir fechar essas 5 linhas Master e esses 60.000 pontos, eu alcanço 18% das compras pessoais e assim por diante, né? E também ganho, só um minutinho aqui, 18% de cada consultor, tá? Talvez seja um pouquinho confuso, mas a gente vai tirando algumas dúvidas depois, tá? Eu posso também chegar um momento que eu vou formar 2 diamantes, ou seja, 2 pessoas que estão fazendo 60.000 pontos. E se eu fechar 200.000 pontos no total, eu vou estar ganhando uma média de 18% das minhas compras pessoais, 18% dos consultores e assim por diante, né? Aqui, a partir do triplo, já começa a ganhar carro, né? Enfim, depois vocês vão entender. Tá? Então, uma média, tá? De ganhos. Aqui, eles botaram uma média de ganhos junto com as vendas, mas para vocês terem uma ideia mais ou menos, tá? A linha Master, em torno de 300 a 400 reais começando, né? Bem iníciozinho, primeiro da carreira. Bronze, uma média aí de 500 reais. Prata, uma média aí de 1.500 a 2.000. Ouro, uma média de 3 a 4.000. Platina, já uma média aí de 5.000 reais por mês, tá? Diamante, uma média de 8.000 para cima, tá? Duplo diamante aí já ganha uma média de 13 a 15.000. E assim por diante. Imperial diamante, uma faixa aí de 80.000 por mês, tá? Eu tenho também um bônus de liderança que não serve para as pessoas que estão começando, mas serve para todas as pessoas que se formarem diamantes. Ou seja, diamante é aquela pessoa que fizer 60.000 pontos com a sua equipe, né? E que tiver 5 linhas Master, né? Que é aquele iniciozinho lá. Então, eu vou ganhar da minha primeira geração 3%, quem for diamante. Desculpa, não é essa Isso, 3% quem for diamante, vou ganhar de 3% quem for duplo diamante, e assim por diante. Olha só quanta bonificação. Eu também ganho um bônus de participação, que é a Renaudet Reserva, que é 2% do faturamento, e vai dividindo em cotas para as pessoas que já forem duplo diamante, né? O cruzeiro. Toda pessoa que se tornar diamante, ou seja, fechar 60.000 pontos na equipe, tem direito a um cruzeiro diamante, sempre no início do ano, em março mais ou menos, que são 4 dias dentro do cruzeiro, né? Então tem jantar, tem noite de gala, tem comida liberada, quartos maravilhosos, enfim, é uma viagem sensacional. A pessoa precisa apenas manter 3 meses no ano com produção de diamante. E ela pode baixar a produção dela, mas mesmo assim ela ganha essa viagem, tá? Que não é o caso da Mary Kay, né? Que
tu precisa manter, fazer um período de qualificação, provavelmente de, às vezes, 6 a 7 meses de qualificação para conseguir uma viagem, né? E toda viagem é com acompanhante. Então, caso a pessoa não tenha marido, ela pode levar namorado, pode levar a mãe, pode levar a filha, qualquer pessoa que ela queira levar, tá? Estão vendo aqui que tem até criança, ó, porque tá indo com acompanhante, tá? O casal, outra coisa que eu esqueci de falar, o casal pode se cadastrar junto, ou seja, eu tô entrando, e daí meu marido começou a estudar um pouquinho mais a carreira da Rinode e ele vai se cadastrar agora já essa semana. E ele vai entrar no meu nome, ou seja, nós dois vamos trabalhar dobrado. Cada um para um lado, mas a gente está pontuando para nós dois, né? Os dois vão receber o reconhecimento de tudo que for conquistado, tá? Então, tem uma viagem para quem se tornar duplo diamante, que é uma viagem para o Caribe. Olha só que legal. Tá? Duplo diamante é formar 2 diamantes, né? O bônus de carro e prêmios, né? Aqui, no caso, o Fluence são sorteados alguns Fluences no ano. Eu não sei ainda todas as regras, mas tem sorteios também de carros para quem participa, como se fosse no seminário da Mary Kay, mas no seminário da Rinode eles fazem sorteios. No caso de se tornar um Imperial Diamante, é um nível já mais ou menos ganhando em torno de 80 mil mês. Ganha uma Evoque, ganha... O que mais aqui? Deixa eu só ver aqui, porque ele tá tapando aqui. Uma joia, né? E uma viagem para a Europa. Olha só que legal. Depois ganha uma Mercedes, né? Uma viagem para Bora Bora e um relógio Rolex. Esse nível aqui já tá ganhando uma faixa aí de 150 a 200 mil mês. Tá? Então, como é que seria o cadastro, tá? A gente faz um cadastro sempre ligado, ele é junto, tá? Cadastro com o pedido inicial. Apenas o pedido inicial, a gente faz um investimento um pouquinho maior, mas depois todos os meses o mínimo para fazer de pedido é R$200, então é tranquilo com relação a isso, né? Então, nós temos 3 tipos de kits, o kit básico, o kit plus e o kit top. Quais são esses kits? Kit básico, eu tenho um kitzinho bem pequenininho, na verdade esse não é indicado, a não ser que a pessoa realmente não tenha dinheiro, né? Porque ele não vai vir essa bolsa bonita aqui, vai vir só 2 perfumes para você vender e recuperar o valor, né? Uma parte do valor, e ele não vem todas as amostrinhas completas, tá? Então, ó, não sei se vocês estão vendo aqui, vem vidrinhos com todos os perfumes, nesse kit não vem, tá? Então, nesse caso, não é que ninguém possa iniciar com esse kit, pode, não tem problema, só que o que vai acontecer? Você não vai ter direito à loja virtual, aquela loja que eu falei para vocês, né, dentro do site da Rinode, e o teu material vai estar muito, muito precário, tá, para começar. Mas, assim, não é impedimento, a pessoa que quer trabalhar, ela consegue mesmo começando com o kit básico, tá? O kit plus, o que seria? Um kit profissional, tá? Então, já vem mais coisas, vai vir uma bolsa, vai vir um bloco de pedidos, vai vir todos os perfumes, né? Os mapas de referência olfativa, enfim. Vai vir várias coisas, mas eu posso escolher, além disso, eu ainda posso escolher R$1.100 em produtos. Ou seja, eu tenho direito a pegar, além de todos, a bolsa, todos os produtos de demonstração, pagando R$1.000, eu tenho direito a pegar R$1.100 em produtos. Ou seja, eu recupero esse dinheiro e ainda tenho R$100 de lucro no cadastro, tá? Depois sempre vai ser 100% de lucro. No kit profissional, já vem mais produtos, né? Vão vir todos os perfumes, tudo. E eu tenho direito a pegar R$2.500 em produtos, sendo que eu vou pagar apenas R$2.000, tá? O que eu indico? Para quem quer trabalhar com vendas apenas, eu indico começar a partir do kit plus, ou kit plus ou kit top, tá? Porque já vai gerar R$440 e já vai ter 1.100 produtos para vender. Pode escolher tudo de perfume, a gente vai orientar nesse sentido, tá? E o kit top mais ou menos, são R$2.000 em produtos, R$2.000 que você vai investir, pode ser parcelados também, né, no cartão de crédito. E a diferença desse kit top é o seguinte, você vai ter, além de todo esse material aqui que vocês estão vendo, ó, um monte de perfume, R$2.500, pode pegar tudo em perfume, né, o que quiser. Ou produtos para tratamento de corpo, cosméticos, maquiagem, o que quiser.
além desses R$ 2.500 em produtos, a bolsa e os materiais de demonstração, eu tenho direito à loja virtual. E no bônus Kit Top Start, quem lembra do primeiro bônus lá que a gente ganha em cima da pontuação dos cadastros? Eu vou estar ganhando 20%, ou seja, eu ganho de um diamante. Então, durante 4 meses, eu vou ganhar o dobro do que qualquer outra pessoa ganharia nesse bônus aqui, que é o primeiro bônus, tá? Então, esse é o diferencial, por isso que a gente foca sempre nesse Kit Top, mas, claro que cada um tem que ver qual é a sua condição financeira, né? Tem pessoas que não têm esse dinheiro à vista, tem pessoas que não têm esse limite no cartão, mas se eu pudesse dar um conselho, que comece com esse bônus Kit Top, tá? Quem não puder, começa com Kit Plus. Quem realmente não tiver dinheiro, começa com Kit Básico. Mas nenhum deles pode ser impedimento para não começar o negócio, tá? Lembrando, todo produto que eu compro, depois desse cadastro, tá? Qualquer produto que eu compro, fechando R$ 200 de pedido, eu vou ter 50% de desconto. Sempre, tá bom? Não tem assim, R$ 500 eu consigo 25%. R$ 900 eu consigo 30% de desconto. Não, sempre 50% de desconto. Ou seja, lucro garantido na mão de vocês, tá? Vocês vão tirar o valor do transporte, né? Que vocês usarem tudo. Então, não tem enganação. Tudo aqui a gente deixa bem esclarecido. Eu já falei pra vocês, meu resultado em menos de 2 semanas já tá sendo sensacional. Eu não tive esse resultado na Mary Kay, tá? Nem nas 2 primeiras semanas, nem em 6 anos que eu fiquei na Mary Kay, tá? Todo mundo que eu falo, como eu falo bastante para os casais, muita gente está se interessando. Então é muito fácil de fazer equipe, tá? Porque a gente tem, olha só, a gente tem 3 possibilidades de cadastros. Então, para quem não tem condição, para quem tem um pouquinho mais de condição e para quem tem um pouco mais ainda de condição e quer focar na carreira, que é nesse caso do Kit Top, tá? Então, seria assim uma honra ter vocês de volta na minha equipe. A gente tem um diamante em cima da gente que está cuidando da gente, né? Um casal diamante, né? A Fernanda e o Felipe. Eles são maravilhosos, dão um apoio sensacional. Tá tendo muito treinamento aqui em Floripa. Mas quem tiver em outras cidades vai ter apoio também. A gente vai contatar o pessoal que está na nossa equipe, que está na cidade de vocês, para dar um apoio, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu me coloco à disposição para a gente tirar as dúvidas, né? Podemos tirar as dúvidas pelo Facebook, podemos tirar as dúvidas pelo WhatsApp, por telefone, tá? Eu sei que eu falei muita coisa, muito detalhe. É a primeira vez que me contaram a respeito da carreira, apesar de eu ter achado fantástica, né? Ficou muita coisa para entender ainda depois, né? Então, eu fui perguntando depois para o Felipe, para a Fernanda. Realmente tem que estudar, né? Tô vendo muitos vídeos ainda e tô aprendendo, né? Com relação aos produtos, eu esqueci de falar. O foco é perfume, mas a gente tem muitos produtos maravilhosos de tratamento de pele, muita maquiagem, o que mais? Shampoo, enfim, vários produtos, tá? Que dá para ser vendidos. Tem um que é bem famoso, o gel redutor de medidas. Ele dá resultados sensacionais, ele diminui até 7 centímetros do local que está passando o produto. Por exemplo, passou na coxa, né? Vai fazer um exercício físico, vai medir depois, meia hora depois ele já reduz quase 7 centímetros das medidas, tá? Então esse é um produto que dá para vender muito em academia, né? Enfim, focar em pessoas que querem cuidar do corpo, tá? Então pesquisem, olhem o site. Uma coisa que eu tinha um pouco de preconceito, assim, não é tão bonitinho, não é rosinha igual a Mary Kay, mas eu vejo muito mais objetividade na Rinodê. O lucro é 100% e pronto, não tem enganação, né? Não tem essa de tentar atingir tal desconto para tentar conseguir mais lucro, enfim, não existe isso, tá? Você trabalhando, pode ficar fazendo pedidos pequenininhos, a faixa de R$ 200, aí depois se precisar eu faço mais, não tem problema, sempre 50% de desconto, sempre 100% de lucro, tá bom? E vamos conversar e depois eu quero o feedback de vocês. Um beijo, tchau, tchau.